Bom, então esses são os materiais. Aqui a gente tem os lápis 2B e o 6B da Tombow. O 2B eu vou usar para desenhar. O 6B eu vou usar para passar no bloco, um bloquinho auxiliar de papel. E o esfuminho eu vou usar para passar e pegar a carga de grafite aqui por toda essa região aqui, que é o que eu vou usar para fazer um valor tonal mais homogêneo e normalmente de um valor tonal um pouco mais baixo. Aqui a gente tem duas canetas borrachas. Esse aqui ele é o Tombow Mono Zero e esse aqui é o Tough Stuff da Papermate. Esse aqui é uma borracha limpa-tipo. E esse aqui são dois palitos de churrasco que a gente vai usar para fazer a medição. Outros acessórios bacanas de ter: uma fita crepe para segurar o papel na prancheta, no suporte, e também um clipe. Caso você não use uma prancheta que tem um grampo para pegar, você pode usar esse clipe aqui para segurar em algum suporte aí de MDF. Um pincel de maquiagem para tirar os farelinhos de borracha, sem ficar borrando, né, o grafite pela folha toda. E um estilete para apontar os lápis. Então esses são os materiais básicos. Procurei manter no mínimo possível aqui para a gente fazer um bom trabalho. A lista completa de materiais, assim, de sugestões aí, aprofundando um pouco mais, está lá no e-book sobre desenho. E sobre o papel, eu estou usando aqui esse Nostalgia da Hahnemühle. Ele é um papel que tem 190 gramas, um papel bem robusto, ele é bem lisinho, mas cada papel ele vai te dar um resultado aí levemente diferente, né, dependendo do tanto da rugosidade da superfície e tudo mais. Mas no geral o papel para desenho é mais tranquilo. Ele tem desde os papéis aí que são de 60 aí até esses de 190, 200 ou até 300 gramas. Só procura ter em mente papel com pH neutro e que venha de uma marca aí mais conhecida aí como a Hahnemühle, Canson, Fabriano. Então é isso aí sobre materiais e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, então esses são os materiais. Aqui a gente tem os lápis 2B e o 6B da Tombow. O 2B eu vou usar para desenhar. O 6B eu vou usar para passar no bloco, um bloquinho auxiliar de papel. E o esfuminho eu vou usar para passar e pegar a carga de grafite aqui por toda essa região aqui, que é o que eu vou usar para fazer um valor tonal mais homogêneo e normalmente de um valor tonal um pouco mais baixo. Aqui a gente tem duas canetas borrachas. Esse aqui ele é o Tombow Mono Zero e esse aqui é o Tough Stuff da Papermate. Esse aqui é uma borracha limpa-tipo. E esse aqui são dois palitos de churrasco que a gente vai usar para fazer a medição. Outros acessórios bacanas de ter: uma fita crepe para segurar o papel na prancheta, no suporte, e também um clipe. Caso você não use uma prancheta que tem um grampo para pegar, você pode usar esse clipe aqui para segurar em algum suporte aí de MDF. Um pincel de maquiagem para tirar os farelinhos de borracha, sem ficar borrando, né, o grafite pela folha toda. E um estilete para apontar os lápis. Então esses são os materiais básicos. Procurei manter no mínimo possível aqui para a gente fazer um bom trabalho. A lista completa de materiais, assim, de sugestões aí, aprofundando um pouco mais, está lá no e-book sobre desenho. E sobre o papel, eu estou usando aqui esse Nostalgia da Hahnemühle. Ele é um papel que tem 190 gramas, um papel bem robusto, ele é bem lisinho, mas cada papel ele vai te dar um resultado aí levemente diferente, né, dependendo do tanto da rugosidade da superfície e tudo mais. Mas no geral o papel para desenho é mais tranquilo. Ele tem desde os papéis aí que são de 60 aí até esses de 190, 200 ou até 300 gramas. Só procura ter em mente papel com pH neutro e que venha de uma marca aí mais conhecida aí como a Hahnemühle, Canson, Fabriano. Então é isso aí sobre materiais e a gente se vê no próximo vídeo. Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre os elementos que constituem o desenho.
A gente vai encontrar por aí diversos tipos de desenhos feitos de várias maneiras diferentes, mas de uma forma geral, todos eles têm esses elementos combinados de forma diferente ou em proporções diferentes. Então a gente vai encontrar desenhos como esboços como o do Alphonse Mucha, que você encontra basicamente linhas. Você vai encontrar perfis e shapes de graduações tonais. Você vai encontrar a forma descrita com linhas paralelas, como no caso Leonardo da Vinci, por exemplo, ou com forma no caso do Harlamov, onde ele usa pequenas marquinhas aqui para delimitar em valores tonais diferentes para descrever a forma. Dependendo da pressão que é aplicado com grafite ou carvão no papel, a gente tem graduações de valor tonal. E a textura, que é uma combinação da textura do papel com as marcas que são deixadas no papel. Então a gente tem linha, ou linhas colocadas de forma variadas no desenho. A gente tem perfis, que podem ser tanto perfis delimitando uma forma de um objeto, como delimitando uma área de sombra dentro do objeto. Por consequência, a gente tem a forma sendo definida e graduações de valor tonal quando a gente tem uma área de sombra em um plano que está se afastando mais da luz. E também a gente tem a textura diferente aqui no papel em relação ao material que está sendo aplicado. Em qualquer uma desses elementos aqui, linha, perfil, forma, valor tonal e textura. Então vamos ver aqui direto de alguns exemplos aqui de grandes mestres. Esse aqui é um esboço do Fetting, Nikolai Fetting. E repara que o elemento da linha presente aqui em praticamente todo o desenho. Você vê elementos aqui dos perfis, né, dos shapes. Se você procurar, você vai encontrar um monte deles aqui. Perfis de áreas de sombra. Você vai encontrar graduação tonal aqui, variações no graduação tonal de modo a descrever bem a forma. Os elementos aí que foram discutidos aí de textura, mistura de textura com linha, todos esses elementos aí para fazer aqui um desenho bem feito e com bastante variedade. Esse aqui é um desenho do Degas e mesma coisa, repara linhas, bastante lugares, perfis de sombra em algumas áreas seletas, bastante textura, vê como ele mistura bem os elementos de linha com perfis, com descrição da forma, né? Repara como nessa região do rosto aqui ele tem uma gradaçãozinha bem suave aqui para indicar uma área de sombra, mas com uma sombra mais suave, né? Provavelmente essa área de luz aqui ele estava bem iluminado. Vê como a proporção aqui está certinha, ele tem uma fluidez aqui de linhas, ó. E repara como ele usa aqui umas passadas bem próximas aqui de rachuras e linhas para sugerir a barba, uma barba mais reta, ao mesmo tempo que ele usa linhas mais curvas aqui para representar essa região aqui do cabelo. Esse aqui é o desenho do Egon Schiele e repara como ele usa as linhas aqui de uma forma bem mais rústica, mas ainda assim ele deixa alguns perfis aqui, ó, na área de sombra. Como ele traz variedade aqui na espessura de linha, ó, repara como nessa parte aqui do nariz você tem linhas bem mais finas que da região do queixo e bem mais finas também que essas regiões aqui do cabelo. Então você vê que ele cria aqui uma espécie de hierarquia de importância, aqui, de dominância dessas linhas, né? Aqui você vê que está bem mais fino, médio, grosso, e assim a gente percebe como que ele deu mais importância aqui para o dinamismo aqui da região do cabelo do que para a descrição mesmo dessa triangulação aqui da forma do rosto. E por fim esse desenho aqui do John Singer Sargent, e você repara como ele usa de forma bem sutil aqui a parte das linhas, principalmente das linhas onde você tem sobreposição de formas na região aqui do queixo e do pescoço. Você vê como ele não deixa uma linha aqui tão forte, tão bem definida como por exemplo aqui da região da sobrancelha. Mas sim, ele põe aqui alguns perfis, né, alguns shapes. Ele usa os elementos básicos para definir as partes mais escuras.
a região do cabelo aqui. Repara como ele deixou algumas linhas mais grossas aqui, mais camufladas aqui na região do cabelo. Ele faz um contraste bem interessante aqui de linhas mais grossas com linhas mais finas. Textura, olha como ele joga com textura por toda essa região aqui do vestido. E ele provavelmente ele usou alguma borracha aqui para remover esse excesso de carvão aqui, ó. Então repara como isso aqui já criou uns perfis, né, uns shapes aqui nessa região, o que traz uma área de interesse aqui, não detalha mais nessa região do vestido. Aqui também, ó, nas bolinhas do colar. E essa parte aqui, vê como ele não deixa tão bem definido aqui essa região da boca. Fica uns perfis aqui com algumas arestas perdidas aqui, né? Fica mais suave, né? Menos duro. Bom, então é isso sobre essas características do desenho. E a gente se vê na próxima aula. Então vamos começar aqui o exercício da graduação de tom. Vou começar aqui com o tom do meio. Fazendo aqui uma pressão média. Repara aqui, ó, que os tons eles têm que ficar distintos uns dos outros. E esse aqui, idealmente, ele tem que estar bem na metade da escala. A gente já vai fazer a conferência dele. E agora aqui eu vou fazer a escala mais escura. Tentar ver o que esse lápis me entrega aqui da versão mais escura dele. Vou apertar ele aqui, segurando. Então a gente tem aqui a escala que eu fiz no lápis. Eu tirei uma foto, trouxe aqui para o Photoshop. Eu transformei ela em tons de cinza aqui para vocês não se distraírem aí com a variação aí das cores. E aqui eu tô com o seletor de cor aqui que eu tô usando nesse slider que ele tá mostrando o brilho, né, que vai de uma escala de 0 a 100. Então eu vou usar o conta-gotas aqui e vocês vão ver aí onde que tá na escala, que se esse quadradinho aqui onde eu fiz o esfumado, que é para estar no 50%, o quanto que ele tá aqui na região. Então ó, você vê
Em alguns pontos ele está beirando os 40, 48, está indo 37, 33. Então quer dizer, esse aqui eu acho que ainda dá para chegar um pouco mais perto ali dos 50. E esse aqui, repara, ó, que ele chega nos 80, 84. Ele pelo o próprio grafite, ele não chega num preto, por exemplo, igual desse clipe aqui, tá vendo? O carvão ele já vai chegar bem mais perto. O carvão provavelmente vai chegar aqui perto dos 90 e pouco, assim. Ele não vai chegar no 100 porque o 100 ele é o preto absoluto aqui do monitor, né? E o carvão, ele, apesar dele absorver, né, a maior parte das cores, ele ainda reflete alguma coisa. Então agora a gente vai voltar lá. Eu vou fazer escurecer um pouco mais e passar o esfuminho aí pra deixar esse tom aqui mais homogeneizado e ele não ficar pulando tanto assim quando eu passo o conta-gotas aqui. Então vamos lá, dando sequência aqui. Então a gente vai escurecer aqui um pouco mais, aqui, tentando chegar esse aqui mais perto de uma forma uniforme aos 50%. E agora eu vou aqui passar o esfuminho para homogeneizar aqui essa região aqui. Mais fraco aqui. Agora a gente tem aqui a segunda passada. Eu vou reduzir aqui, deixar ele em tons de cinza, tirar a saturação. E aí a gente vai ver aqui como que o brilho aqui, essa parte do meio aqui, ela ficou. Então, ó, repara como no geral, ó, quando a gente vai pegando aqui, ó, ele tá rodeando muito mais em torno do 50 aqui do que da outra vez, né? Ele já tá, esse tom aqui, ele tá muito próximo do que seria o meio da escala tonal, que é o que a gente quer quando a gente faz um exercício desse. A gente quer que aqui fique no meio, aqui fique no máximo, né? Muito próximo do máximo. Ou pode deixar em branco também, mas aqui no caso eu fiz uma graduaçãozinha bem leve aqui. E aqui o máximo que a sua mídia entrega, né? No caso do grafite é o que ele vai entregar aqui. Ele vai chegar aqui nos 80%, ó, dificilmente ele vai chegar perto dos 90%, né? Como eu disse, o carvão tem uma mídia que chega aí lá pelos 90%. Aqui a gente teria que estar mais ou menos no meio do caminho, né? Uns 70%, alguma coisa assim. E aí aqui também os 20%, 30% aqui da escala de brilho, né? E aqui o mais próximo ali, né? Esses dois aqui estão mais próximos por causa do papel aqui também. Esse papel aqui, ele não, dada as condições aqui de luminosidade, ele não vai entregar uma coisa muito próxima a menos que a gente ajuste aqui, né? Pegue os levels dele aqui e puxe a cor aqui para mais perto de onde está começando a curva aqui, né? De luminosidade. Mas então é isso aí. Então o exercício é esse aí. A escala de valor tonal a gente procura então aqui 50%, aqui o mínimo que a mídia entrega, aqui algo bem próximo do máximo, e aqui os tons intermediários aí entre um e outro. Então é isso aí sobre a escala de valor tonal, e a gente se vê na próxima aula. Bom, nessa aula aqui eu vou falar sobre a diferença de perspectiva que a gente tem quando desenha de observação e de fotografia. Então o que acontece?
Como existem diversas câmeras com diversas lentes, a gente tem uma variedade muito grande de milímetros da lente, e a milimetragem da lente ela entrega para a gente uma determinada perspectiva. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Blender aberto, que ele é um programa 3D, e ele tem um recurso aqui de câmera que simula uma câmera fotográfica. Então eu vou usar esse programa aqui um pouco para mostrar para vocês a diferença que dá quando a gente tem lentes de milímetros diferentes. Então, se você tiver acesso a uma câmera fotográfica com várias lentes, você pode tirar fotos de algum objeto geométrico ou xadrez para você ter uma noção de como que fica distorcido. Então aqui, por exemplo, eu vou mexer na milimetragem da lente. Você repara que uma câmera de celular ela vai ter algo mais ou menos aqui, ó, uns 18, 22 milímetros, que é para conseguir pegar bastante coisa, né? Bastante paisagem, bastante versatilidade na hora de tirar as fotos. E conforme a gente vai... Agora, o nosso olho ele enxerga mais ou menos 35 milímetros, que é mais ou menos o que a gente tinha antigamente nas câmeras de cinema. Então você observa aqui como que 35 milímetros ele entrega muito menos distorção do que 18 milímetros. E em comparação, se a gente ir para 80 milímetros ou até 100 milímetros, que a gente já estaria falando aí de uma câmera mais com zoom, você repara que ele vai achatando essa forma. Então a forma como os quadriculados, né, ou seja, os objetos em perspectiva, eles se comportam com uma lente com um zoom maior, né, que tem uma milimetragem maior, é bem diferente do que uma lente de até uns 50 milímetros mais ou menos, e que é bem diferente de uma lente grande angular de, por exemplo, 8 milímetros. Uma lente fotográfica de 8 milímetros, aí a gente já está falando de uma lente olho de peixe, né, aquela que entrega bastante distorção. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente desenha por fotografia, a gente vai pegar a distorção, principalmente quando a foto é tirada com smartphone. A gente vai ter uma distorção que já vem embutida na lente. Então a gente reproduz aquela distorção. Inclusive, existem desenhos, o movimento fotorrealista, ele se aproveita dessa distorção da lente e procura representar a imagem, inclusive com a distorção, o que não é o caso de uma pintura tradicional, uma pintura acadêmica, uma pintura de observação, porque a gente não enxerga o mundo com essa distorção de uma lente 8 milímetros. Então tenha em mente que quando você for desenhar por observação, você vai enxergar por um prisma, vamos dizer assim, né, por um ângulo diferente do que acontece quando você tem uma foto de referência. E eu já fiz esse teste de fazer desenho e pintura de observação, e eu peguei a câmera, tirei uma foto com uma lente 50 milímetros, com a lente 35 milímetros, com a milimetragem perto de 35, e o que eu vi na câmera depois com a imagem foi diferente do que eu estava enxergando pessoalmente. Ele dava uma diferencinha na parte do desenho de quanto da referência fotográfica, né, os pontos de travamento ali do desenho. Bom, então é isso por essa aula, e a gente se vê no próximo vídeo.